Nosso corpo tem maneiras curiosas de se expressar, e uma das mais intrigantes para milhões de mulheres em todo o mundo é a menstruação. Há quem passe por ela como se fosse apenas mais uma etapa do mês, mas também há quem sofra com ciclos irregulares, dores insistentes, inchaços e uma tempestade emocional que parece não ter fim. E é justamente nesses momentos que surge a pergunta: será que existe uma forma simples, natural e acessível de encontrar equilíbrio, regular a menstruação e ao mesmo tempo aliviar os sintomas da TPM? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, guardada em receitas antigas que atravessaram gerações, passadas de mãe para filha, de avó para neta, com uma confiança quase mágica. Imagine a cena: uma jovem cansada, exausta, que já tentou de tudo para lidar com seu ciclo desregulado. Foram comprimidos, consultas, dietas improvisadas e até mesmo rezas silenciosas pedindo por um alívio que nunca parecia chegar. Até que um dia, em meio a uma conversa casual, sua avó, com aquele olhar sereno e a voz cheia de ternura, diz: "Minha filha, você sabia que existe uma receita natural que regula o ciclo e ainda acalma os sintomas da TPM? Eu usei, sua mãe também, e você pode experimentar." É como se uma porta fosse aberta para um universo de conhecimento esquecido, um segredo que não veio de laboratórios modernos, mas da sabedoria acumulada ao longo dos séculos. E a verdade é que a TPM não é apenas um desconforto físico. Ela mexe com a autoestima, altera a paciência, afeta relacionamentos e pode transformar dias normais em verdadeiros desafios emocionais. O ciclo menstrual irregular, por sua vez, traz insegurança e preocupação, deixando dúvidas sobre quando o corpo vai decidir reagir, gerando ansiedade e até medo. É como viver em um terreno instável, sem saber onde colocar os pés. Mas quando ouvimos falar de uma alternativa natural, de um método simples e seguro que pode devolver previsibilidade e conforto, a esperança renasce. A receita de que estamos falando não é nenhuma invenção mirabolante. Ela se apoia em ingredientes naturais, aqueles que você encontra facilmente em feiras, mercados ou até mesmo no quintal de casa. São plantas e elementos que a natureza oferece generosamente, carregados de propriedades que a ciência, ao longo dos anos, também passou a confirmar. É por isso que muitas vezes chamamos essa receita de mágica, porque ela entrega resultados reais, e ainda assim parece simples demais para ser verdade. O segredo está na combinação. Sozinhos, os ingredientes já têm benefícios incríveis para o corpo feminino. Mas quando unidos, eles se potencializam, criando um efeito poderoso que age tanto no equilíbrio hormonal quanto no relaxamento do sistema nervoso e na melhora da circulação sanguínea. Não é à toa que tantas mulheres ao longo do tempo juram que esse preparo mudou suas vidas. E é justamente isso que vamos revelar aqui, uma forma natural de lidar com um dos maiores desafios do universo feminino, trazendo de volta o bem-estar e a tranquilidade mesmo nos dias em que tudo parece fora de lugar. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essa receita funciona, quais os segredos por trás de seus ingredientes e, mais importante, como aplicá-la na prática para colher os resultados. Mas antes de mergulharmos no passo a passo, é importante entender por que essa prática faz tanto sentido. O corpo feminino é profundamente conectado à natureza. Os ciclos da lua, as mudanças de estação, as fases do próprio ciclo menstrual, tudo parece seguir um ritmo maior, um compasso que vai além da nossa compreensão. Quando algo sai desse compasso, o corpo reage. A menstruação atrasada, os hormônios em desequilíbrio, a irritação, a tristeza repentina, o cansaço inexplicável, tudo isso são sinais de que é preciso cuidar. E cuidar de forma natural é mais do que um ato de saúde, é um gesto de respeito consigo mesma. É escolher dar ao corpo o que ele entende, o que ele reconhece como alimento, como cura. Ao optar por uma receita caseira, você não está apenas buscando alívio, mas também reconectando-se com um saber antigo, que já ajudou inúmeras mulheres antes de você. Pense por um instante, como seria viver cada mês sem o peso da ansiedade, sem o medo da próxima crise de TPM, sem as dores e o desconforto que parecem não ter fim? Como seria ter ciclos mais regulares, mais previsíveis, e sentir o corpo respondendo de maneira mais harmoniosa? É essa transformação que você está prestes a conhecer. E não é preciso ser especialista para aplicar essa receita. Ela não exige equipamentos caros, nem técnicas complicadas. O que você precisa é de atenção, dedicação e a vontade de experimentar algo novo, mesmo que venha das páginas mais antigas da tradição. Essa simplicidade é o que torna tudo ainda mais especial. Afinal, quanto mais natural e descomplicado, mais fácil é trazer para a rotina e manter de forma constante. Neste primeiro momento, quero que você guarde uma ideia muito clara. Existem soluções que não estão em prateleiras brilhantes ou propagandas milionárias. Muitas vezes, estão guardadas nas mãos enrugadas de uma avó,
nas histórias contadas em torno de uma mesa, nos rituais que pareciam ultrapassados, mas que ainda carregam poder. A receita natural que regula a menstruação e alivia a TPM é um desses presentes da tradição. E à medida que vamos avançando, você vai perceber que não estamos falando apenas de aliviar sintomas, mas de transformar a forma como você enxerga o próprio corpo. Essa mudança de perspectiva é fundamental, porque quando olhamos para nós mesmas com mais respeito, paciência e cuidado, o corpo responde de forma positiva. O equilíbrio hormonal começa na mente, continua na alimentação e se fortalece com práticas como a que você está prestes a aprender. Então prepare-se, porque a jornada de hoje é diferente. Não se trata de uma fórmula milagrosa, mas de um convite para retomar um caminho que já foi percorrido por muitas mulheres antes de você, um caminho testado pelo tempo, validado pela experiência e reforçado pela ciência moderna. É o momento de abrir espaço para a transformação, de acreditar que sim, é possível regular a menstruação e aliviar a TPM de maneira natural e mágica ao mesmo tempo. Nos próximos instantes, você vai conhecer os detalhes dessa receita, entender por que ela funciona e como pode se tornar parte da sua vida. E, quem sabe, olhar para cada novo ciclo não como um inimigo, mas como um sinal de equilíbrio, de conexão e de cuidado profundo com você mesma. Agora que você já entendeu a importância dessa conexão com o próprio corpo e percebeu que existem alternativas naturais que podem transformar sua relação com o ciclo menstrual, é hora de revelar como essa receita funciona de fato. Não estamos falando de mágica no sentido literal, mas da combinação inteligente entre natureza e sabedoria, que parece mágica porque realmente traz resultados que muitas vezes os métodos convencionais não conseguem alcançar com a mesma leveza. A primeira coisa que precisamos compreender é o papel que os hormônios exercem no corpo feminino. Eles são os regentes de uma verdadeira orquestra interna, coordenando o ritmo da menstruação, a ovulação, o humor e até a energia do dia a dia. Quando esse ritmo se desajusta, toda a música parece desafinar. É nesse ponto que os sintomas da TPM aparecem com mais força, e a menstruação pode se tornar irregular. Mas a natureza, em sua generosidade, oferece plantas que ajudam a restabelecer esse equilíbrio, atuando de forma suave, sem os efeitos colaterais agressivos de alguns medicamentos. Entre esses ingredientes, um dos mais conhecidos é a canela. Sim, aquela especiaria aromática que usamos em receitas doces ou bebidas quentes carrega em si um poder incrível para o corpo feminino. A canela é considerada uma reguladora natural do ciclo menstrual. Isso acontece porque ela tem a capacidade de estimular a circulação sanguínea e aquecer o organismo, facilitando a chegada da menstruação quando há atrasos relacionados a fatores emocionais ou ao estresse. Além disso, seu efeito relaxante contribui para reduzir as cólicas, tornando-se uma aliada indispensável nessa receita. Outro elemento essencial é o gengibre. Essa raiz, tão presente em chás e preparos culinários, é um anti-inflamatório natural poderoso. O gengibre atua diretamente no alívio das dores menstruais, ajudando a reduzir o inchaço e promovendo um relaxamento muscular que facilita o processo do ciclo. Mais do que isso, ele contribui para equilibrar os níveis hormonais, o que, a longo prazo, ajuda na regularidade da menstruação. Mas não para por aí. Existe ainda um ingrediente que talvez surpreenda: a camomila. Muitas pessoas associam essa planta apenas a um chá calmante para noites de insônia, mas a verdade é que sua ação vai muito além disso. A camomila tem efeito direto sobre o sistema nervoso, acalmando as emoções, reduzindo a irritabilidade e diminuindo a ansiedade típica dos dias que antecedem a menstruação. Ao atuar no equilíbrio emocional, ela também facilita a resposta do corpo ao ciclo, tornando tudo mais harmonioso. Outro tesouro da natureza que não poderia faltar é a salsinha. Essa erva, presente em quase todas as cozinhas, tem uma ação diurética que ajuda a combater a retenção de líquidos, um dos sintomas mais incômodos da TPM. Além disso, a salsinha contém substâncias que estimulam suavemente o útero, colaborando para a regularidade do fluxo. É incrível perceber como algo tão simples pode ter um efeito tão significativo. E para completar essa combinação poderosa, temos o mel. Embora não seja uma planta, o mel entra na receita como um reforço nutritivo. Rico em minerais e substâncias antioxidantes, ele fortalece o organismo, oferece energia natural e ainda potencializa os efeitos das plantas ao facilitar a absorção de seus princípios ativos. Além disso, o mel dá um sabor agradável à receita, tornando o hábito de consumo muito mais prazeroso. Agora, imagine todos esses ingredientes unidos em um preparo simples. Cada um atua em uma área diferente do corpo feminino, mas juntos formam uma rede de apoio que busca devolver o equilíbrio perdido. A canela aquece e regula, o gengibre desinflama e relaxa, a camomila calma a mente,
A salsinha elimina o excesso de líquidos e o mel nutre e fortalece. É como se cada um fosse um músico afinando seu instrumento, até que a orquestra volta a tocar em harmonia. É importante lembrar que a força dessa receita não está apenas em seus efeitos imediatos, mas também na constância do uso. Quando incorporada na rotina, ela começa a preparar o corpo para ciclos mais equilibrados, prevenindo irregularidades e suavizando os sintomas antes mesmo que eles apareçam. A regularidade é a chave, porque o corpo reconhece o cuidado contínuo e responde de forma cada vez mais positiva. Pense em quantas mulheres já passaram por situações de desespero por não verem a menstruação chegar no tempo certo. Quantas choraram de dor em noites em que a cólica parecia insuportável, ou perderam dias inteiros de produtividade por causa do cansaço e da irritação. Agora imagine o alívio de descobrir que existe um preparo simples, feito em casa, capaz de mudar esse cenário. Esse sentimento de esperança é exatamente o que tantas mulheres descrevem quando experimentam essa receita natural. Claro, é sempre importante ressaltar que cada organismo é único. O que funciona rapidamente para algumas pode levar mais tempo para outras. E isso não significa que o método não é eficaz, mas sim que o corpo precisa de seu próprio tempo para se reorganizar. Esse respeito ao tempo interno é também um ato de amor próprio, porque mostra que você está disposta a escutar e acolher seu corpo, em vez de lutar contra ele. E aqui entra outro ponto essencial: o emocional. A TPM não é apenas resultado de processos físicos, mas também é influenciada pelo estresse, pela rotina atribulada e até pela forma como lidamos com nossas emoções. Quando você inclui ingredientes como a camomila na receita, não está apenas cuidando do corpo físico, mas também enviando uma mensagem de calma para a mente. Essa união entre físico e emocional é o que faz toda a diferença. O que torna essa receita ainda mais especial é a acessibilidade. Não é preciso gastar muito, nem procurar lugares distantes para encontrar os ingredientes. Eles estão ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer região. Isso significa que não há desculpas para não experimentar. E quando uma prática saudável é acessível, as chances de que ela se torne um hábito aumentam ainda mais. Enquanto você ouve sobre cada detalhe dessa receita, pode estar se perguntando: será que realmente funciona para mim? A resposta só pode ser dada pela experiência. Muitas mulheres relatam que, depois de algumas semanas consumindo o preparo, notaram uma redução significativa nas dores, um ciclo mais previsível e até uma melhora na disposição. Outras sentiram mudanças mais sutis, mas igualmente importantes, como menos irritabilidade ou menos retenção de líquidos. O ponto em comum em todos os relatos é que houve transformação. É isso que torna essa prática tão poderosa. Ela não promete milagres instantâneos, mas oferece resultados consistentes quando você se compromete a cuidar de si mesma com regularidade. Agora que você já entendeu a força que cada ingrediente carrega e como eles se unem para formar uma rede de equilíbrio no corpo feminino, chegou o momento mais esperado: aprender na prática como preparar essa receita natural que regula a menstruação e alivia os sintomas da TPM de forma quase mágica. E o mais interessante é que você vai perceber que não há nada de complicado. Pelo contrário, a simplicidade desse preparo é o que o torna tão acessível e fácil de incluir na rotina. Antes de revelar o passo a passo, vale reforçar uma ideia importante. O segredo não está apenas no ato de misturar ingredientes, mas na intenção que você coloca ao preparar e consumir essa receita. Cada vez que você se dedica a fazer esse chá, está reafirmando o compromisso de cuidar de si mesma, de oferecer ao seu corpo e à sua mente o alívio e a harmonia que tanto merecem. Esse gesto de autocuidado, repetido diariamente ou algumas vezes na semana, transforma o preparo em um verdadeiro ritual de amor próprio. Vamos ao preparo. Você vai precisar de canela em pau ou em pó, gengibre fresco, flores secas de camomila, salsinha fresca e mel puro. Esses são os 5 elementos principais que, juntos, vão compor o chá especial. O primeiro passo é ferver cerca de 300 ml de água em uma panela pequena. Enquanto a água aquece, você pode ir separando os ingredientes. Um pedaço pequeno de gengibre, de aproximadamente 2 centímetros, já é suficiente. Se preferir, pode cortá-lo em rodelas finas para facilitar a liberação das propriedades durante a infusão. Em seguida, adicione à panela um pau de canela ou, se estiver usando em pó, meia colher de chá. Depois, acrescente o gengibre e deixe ferver por 2 a 3 minutos. Esse tempo é importante porque o calor intenso ajuda a extrair as substâncias ativas dessas raízes. Logo você vai sentir o aroma marcante se espalhando pelo ambiente, trazendo uma sensação acolhedora, como se o próprio corpo já começasse a se preparar para o equilíbrio. Após esse tempo de fervura, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa de flores de camomila secas e algumas folhas frescas de salsinha bem lavadas.
Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Esse é o momento em que os ingredientes mais delicados, como a camomila e a salsinha, liberam suas propriedades sem perder a suavidade. Ao destampar, o perfume será suave e envolvente, um convite para o primeiro gole. Coe o chá em uma caneca e, por fim, adicione uma colher de chá de mel puro. Misture devagar, observando como o mel se dissolve e dá ao líquido um brilho especial. Nesse instante, você terá diante de si não apenas uma bebida, mas uma combinação ancestral de ingredientes que conversam com o corpo feminino em diferentes níveis. O ideal é consumir essa receita ainda morna, de preferência em um momento de calma. Pode ser logo pela manhã, para começar o dia em equilíbrio, ou à noite, quando o corpo precisa desacelerar e a mente se preparar para o descanso. Muitas mulheres relatam que o consumo diário durante alguns dias do ciclo é suficiente para perceber os primeiros efeitos, mas o uso regular, mês após mês, é o que realmente fortalece os benefícios. Outro ponto importante é a regularidade. Assim como qualquer prática natural, os efeitos não surgem da noite para o dia, mas sim da consistência. Se você adotar o hábito de tomar esse chá por pelo menos 7 a 10 dias antes do período menstrual, vai notar uma diferença significativa nos sintomas da TPM. Menos cólicas, menos irritação, menos inchaço e uma menstruação que tende a se regular com o passar dos meses. Vale também explorar diferentes momentos do ciclo. Algumas preferem iniciar o consumo logo após a menstruação, preparando o corpo para o próximo ciclo, enquanto outras preferem concentrar o uso nos dias que antecedem o período menstrual. Não existe uma regra rígida. O mais importante é observar como seu corpo responde e adaptar a prática conforme a sua necessidade. Essa escuta interna é o que torna o processo único e transformador. E aqui entra outro detalhe poderoso: o ritual. Não basta apenas preparar e tomar o chá de forma automática. Transforme esse momento em um tempo seu, um espaço sagrado de autocuidado. Sente-se em um lugar confortável, respire fundo, sinta o aroma da canela, do gengibre e da camomila subindo pela caneca. Deixe que esse perfume traga calmamente e alivie o peso das preocupações. Ao tomar o primeiro gole, perceba o calor que se espalha pelo corpo e imagine que, junto com ele, você está recebendo equilíbrio, harmonia e alívio. Esse ritual diário pode se tornar um aliado não só contra os sintomas físicos da TPM, mas também contra as turbulências emocionais. Muitas vezes, o simples ato de parar alguns minutos para cuidar de si já faz toda a diferença no humor e na forma como enfrentamos os desafios do dia. É como se a receita fosse apenas a ponte para algo ainda maior: a reconexão consigo mesma. Outra forma de potencializar os efeitos é associar o consumo do chá a pequenas mudanças de hábito. Beber mais água ao longo do dia, praticar uma atividade física leve como caminhadas, alongamentos ou yoga, e buscar noites de sono reparador são práticas que se complementam ao efeito da receita. Quando o corpo está hidratado, ativo e descansado, a resposta aos ingredientes naturais é muito mais rápida e intensa. E não podemos esquecer que esse conhecimento é antigo, vindo das práticas das nossas avós e bisavós. Ao preparar essa receita, você também está resgatando uma tradição, uma herança de sabedoria feminina que atravessou gerações. Mulheres que, sem acesso a remédios modernos, encontraram na natureza a resposta para dores e desconfortos. Hoje, ao trazer essa prática para sua rotina, você se conecta com essa ancestralidade e honra essas mulheres que abriram caminho. É provável que, ao adotar essa receita, você comece a perceber não apenas uma melhora no ciclo menstrual, mas também em outras áreas. O gengibre pode ajudar na digestão, a camomila pode melhorar a qualidade do sono, a salsinha pode deixar o corpo menos inchado, e a canela pode até dar mais energia e disposição. Ou seja, os benefícios vão muito além da regulação menstrual, trazendo uma sensação geral de bem-estar. Imagine agora como será daqui a alguns meses, quando você perceber que as cólicas diminuíram, que o humor está mais estável, que a menstruação acontece de forma previsível, sem surpresas desagradáveis. Imagine a liberdade de poder planejar sua rotina sem medo de crises inesperadas, de sentir-se confiante e segura em relação ao próprio corpo. Esse é o presente que você pode se dar com algo tão simples quanto uma xícara de chá. E tudo começa com esse passo de preparar a receita e experimentar. Não há riscos em tentar, não há barreiras para começar. É apenas você, sua cozinha, alguns ingredientes acessíveis e a vontade de transformar sua relação com o ciclo menstrual. Ao longo dessa jornada, você descobriu que a natureza carrega respostas simples e poderosas para questões que tantas vezes parecem impossíveis de resolver. A receita que compartilhamos aqui não é apenas um chá, mas um convite para uma nova forma de viver o seu ciclo,
com menos dor, menos irritação e mais equilíbrio. É sobre resgatar a confiança no próprio corpo, acreditar que é possível atravessar os dias de TPM com serenidade e encarar a menstruação não como um fardo, mas como um processo natural que pode ser vivido de maneira mais leve. Pense por um instante em quantas vezes você já se sentiu refém das cólicas, da ansiedade ou da oscilação de humor. Quantas vezes desejou que houvesse uma solução prática, sem tantos efeitos colaterais, sem a dependência de remédios que muitas vezes aliviam um sintoma, mas causam outros desconfortos. Essa receita é uma oportunidade de virar essa página e começar um novo capítulo na sua vida. Um capítulo em que você é protagonista, escolhendo alternativas naturais e acessíveis que cuidam do corpo e da mente ao mesmo tempo. Esse é o poder que está em suas mãos agora. O poder de transformar sua rotina com algo tão simples quanto uma xícara de chá, preparada com ingredientes que qualquer um pode ter em casa. Canela, gengibre, camomila, salsinha e mel. Juntos, eles não são apenas elementos de cozinha, mas aliados na busca por qualidade de vida. A cada preparo, você não está apenas aliviando sintomas, mas reafirmando um compromisso consigo mesma, com sua saúde e com sua paz interior. E talvez o mais bonito dessa prática seja a sensação de reconexão. Reconexão com a sua ancestralidade, com as mulheres que vieram antes e encontraram na natureza os recursos para atravessar suas dificuldades. Reconexão com seu próprio corpo, que tantas vezes é visto como inimigo durante a TPM, mas que, na verdade, só precisa de cuidado e atenção. Reconexão com sua essência, porque ao cuidar do corpo de forma natural, você também nutre a alma. Muitas mulheres que experimentaram essa receita descrevem uma mudança que vai além do físico. Elas falam de sentir-se mais confiantes, mais seguras, mais em paz com sua feminilidade. O que antes era motivo de sofrimento passa a ser vivido com naturalidade e até com gratidão. É como se o ciclo deixasse de ser uma prisão e se transformasse em um fluxo harmônico que acompanha a vida de forma suave. E é exatamente isso que quero que você experimente. Não se trata de algo inalcançável, nem de uma promessa vazia. É sobre dar a si mesma a chance de tentar, de permitir que o corpo responda ao cuidado natural. Os resultados podem vir aos poucos, mas cada pequena melhora já é uma vitória que merece ser celebrada. Lembre-se de que cada organismo é único. Para algumas, o efeito será mais rápido e evidente. Para outras, será um processo gradual, quase imperceptível no início, mas transformador ao longo do tempo. E tudo bem que seja assim. O mais importante é que você esteja comprometida com esse processo, respeitando o tempo do seu corpo e celebrando cada sinal de evolução. Agora, imagine-se daqui a alguns meses. Você se olha no espelho e percebe que a TPM já não domina sua rotina. As cólicas diminuíram, a irritação não tem mais força sobre o seu humor, a menstruação acontece de forma previsível, sem te surpreender nos momentos mais inoportunos. Você está mais leve, mais serena e, acima de tudo, mais conectada com sua essência feminina. Essa transformação começa hoje, com a decisão de experimentar essa receita e tornar esse cuidado um hábito. E antes de encerrarmos, quero deixar uma mensagem muito clara. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é necessidade. Quando você escolhe se priorizar, equilibrar seu corpo e trazer harmonia para sua vida, todas as outras áreas ao redor também se beneficiam. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua energia diária, tudo ganha mais qualidade. É como se esse simples gesto de autocuidado fosse a semente de uma transformação completa. Por isso, não deixe para depois. Experimente, teste, sinta no seu corpo os efeitos dessa prática. Você não tem nada a perder, mas pode ganhar muito: alívio, equilíbrio e bem-estar. Essa é a mágica da simplicidade. Preste atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Cada organismo é único e, caso os sintomas persistam ou sejam muito intensos, o acompanhamento de um profissional de saúde é sempre recomendado. Agora, se você gostou dessa dica e quer continuar descobrindo estratégias práticas para a saúde e bem-estar, eu preparei com muito carinho outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela final. Neles, você vai aprender mais receitas naturais e métodos simples para transformar sua rotina. Não perca a oportunidade de continuar essa jornada de cuidado e transformação. E se ainda não é inscrita no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas dicas que estou preparando especialmente para você. Muito obrigado por assistir até aqui, por confiar nesse espaço e por permitir que essa mensagem chegue até você. Desejo que essa receita traga equilíbrio, serenidade e saúde para os seus dias.
Nos vemos no próximo vídeo.